Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, para nossa alegria, está conosco Raul Teixeira. Raul, bem-vindo ao Transição. Obrigado. Raul, hoje nós gostaríamos de fazer a você algumas perguntas que nos foram encaminhadas pelos nossos telespectadores. A primeira delas é um dos nossos amigos, especificamente, solicitou que você falasse sobre a fé. Qual a sua visão sobre a fé, Raul? A fé é uma das questões mais curiosas da vida humana, exatamente porque ela comporta dois elementos básicos. Um deles é a chamada fé natural e a outra é a fé que nós adquirimos com o passar do tempo, nas coisas que vivemos, nos elementos que chegam até o nosso conhecimento. A fé natural, por exemplo, nem notamos que a temos, nem percebemos que a possuímos. Quando você entra num veículo, num ônibus, jamais lhe passa pela cabeça pedir o atestado de sanidade mental do chofer. Quando você entra num avião, não lhe passa pela mente pedir a documentação de revisão das máquinas aéreas. Quando você entra num restaurante, você pede um prato. Não lhe passa pela cabeça se o chefe está enfermo, se a comida está envenenada. A gente pede e come. Então, é a fé natural. Nós temos certeza, uma certeza que Santo Agostinho chamava de certeza subjetiva, de que as coisas vão acontecer daquela maneira. Saímos de casa pela manhã sem nos preocupar se algum carro nos vai atropelar na rua. Nós fazemos projetos de vida para a aposentadoria. Então nós temos fé, essa fé natural, de que vamos chegar até a aposentadoria. Vamos chegar às férias. Então, essa é a chamada fé natural. Todas as criaturas a possuem como um elemento com o qual somos dotados desde que nascemos na Terra. É íncita essa fé natural à criatura humana. Todas as criaturas humanas a possuem em graus variados, mas todas as possuímos. No entanto, existe um nível de fé que nos é trazido pela academia, por exemplo. Nós aprendemos sobre o átomo sem que nunca o tenhamos visto. Adquirimos fé, falamos de átomo, de atomística, e falamos de explosão atômica, garantimos que essa explosão atômica se deu por causa dos átomos, que a gente nunca viu, não sabe como é. Nós acreditamos na matemática, que é infinitamente subjetiva, então é a fé acadêmica. Falamos dos fatos da história, né, das idades da Terra, com uma certeza, com uma convicção, ensinamos isso aos outros, passamos isso para os outros e damos nota aos outros, reprovamos, impedimos que alguém assuma um emprego ou não em função dessa verdade acadêmica. Ele errou nisto, ele não acertou naquilo, ele deixou de responder tal coisa. Então nós temos essa fé na ciência, temos essa fé no que aprendemos na escola, na academia. Temos a fé religiosa, que é essa fé metafísica que nós aprendemos a ter num ser superior, ao qual chamamos Deus. Outros chamam Alá, outros ainda chamam de Jeová, outros o intitulam como a natureza da natureza, o primeiro movimento, o primus movens, não importa. O que importa é que nós temos esse elemento psicológico em nós, ao qual chamamos fé. Daí, Allan Kardec ter nos chamado a atenção nas obras da doutrina espírita para o cuidado com a nossa fé.
Porque do mesmo modo que nós possuímos fé em coisas bastante plausíveis, que a nossa razão admite, que a nossa razão aceita, pode ser que nós passemos a ter fé em alguma coisa que nem saibamos o que seja. E aí se configura um espírito fundamentalista e cria um fanatismo, porque todas as vezes que eu acredito ou tenho fé numa coisa que eu ignoro o que significa, eu acabo entrando por caminhos bastante ímpios. Uma outra questão que os nossos amigos solicitaram que fizesse a pergunta é sobre a fatalidade. Vejamos só, Coelho, é muito importante nós pensarmos no que vem a ser a questão da fatalidade. Algo que seja fatal é algo do que você não pode fugir. Algo que é fatal, ninguém escapa. No entanto, quando pensamos na vida e nas suas leis, as coisas não se passam bem assim. Porque todos nós, quando somos criados por Deus, a partir do momento em que nos apresentamos no cenário da vida simples e ignorante, quando o princípio espiritual e racional adquire o pensamento contínuo, que nós passamos a chamar de razão, a partir daí começa a existir, a vigorar o chamado livre-arbítrio, que tem a dimensão da evolução do indivíduo. Quanto mais rudimentar seja o indivíduo, menor o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque menos chances ele tem de saber fazer escolhas. Na medida em que o indivíduo vai se desenvolvendo, ele vai fazendo escolhas na proporção do seu desenvolvimento. Olhamos o irracional, por exemplo, ele tem o livre-arbítrio bastante limitado. Ele come, ele não come, ele corre, ele não corre, ele ladra, ele não ladra. Então, ele tem um livre-arbítrio muito limitado ao determinismo que o faz animal, que o faz irracional. Quando nós nos tornamos seres humanos, já ganhamos nesse elemento razão algo muito valioso, porque é a vontade que passa a ter um domínio sobre as nossas ações. Às vezes eu tenho um pensamento, mas não tenho vontade de realizar aquele pensamento. Quantas vezes eu tenho fome, mas eu tenho preguiça de me levantar e buscar a comida. Eu tenho preguiça de ir fazer a comida. Ou eu não quero comer porque estou fazendo um regime, uma dieta. Vejamos que a minha volição, a minha vontade, age em cima do pensamento que eu tenho em torno do alimento, em torno da comida. De maneira que nós temos o livre-arbítrio se desenvolvendo. Se eu sou uma pessoa de maior desenvolvimento intelectual, cultural, eu tenho vontade de assistir a um bom filme, de assistir a uma peça teatral, de ouvir uma boa música, eu tenho vontade de fazer uma viagem, um passeio. Nem sempre eu quero, mas eu tenho vontade. Nem sempre eu posso, mas eu tenho vontade. Então, essas questões todas estão relacionadas ao nosso livre-arbítrio. No entanto, a fatalidade ocorre, existe sim, em razão de termos liberdade de agir. A partir do momento que eu ingira um alimento, é fatal que ele será digerido. Se esse alimento que eu ingeri estiver contaminado, estragado, é fatal que eu vou passar mal. Se eu comer demasiadamente, é fatal que eu vou passar mal. Então existe a fatalidade a partir de um gesto liberado que eu exerci. Daí então, quando nós falamos de que há fatalidades no mundo físico, essa fatalidade existe porque nós que estamos renascidos no mundo físico, carregamos em nós situações psicológicas, espirituais, morais, que determinaram a nossa estada neste mundo. Muita gente diz assim, eu nasci em época errada, eu estou em lugar errado, eu não era para estar aqui. Mas isso é só na discussão das pessoas, é só na especulação das pessoas, porque em verdade a divindade não se equivoca. O Criador não comete erros. Nós estamos renascidos ou reencarnados ou nascidos, como quisermos, no lugar que precisamos para isto, na família que necessitamos ter, na sociedade que precisamos experienciar. Desse modo, foi uma fatalidade eu ter nascido neste país.
mas em razão das minhas necessidades morais, das minhas necessidades espirituais, intelectuais. Foi fatal eu ter nascido nessa família, mas em razão dos vínculos que eu tenho com essas criaturas, vínculos positivos ou vínculos negativos, desenvolvidos em outras existências, criados em outros momentos em que eu exerci meu livre-arbítrio. É fatal que eu vou adoecer, que eu vou ser vitimado por uma epidemia, por uma pandemia ou lá o que seja. Por quê? Porque eu vivi de tal maneira que mereci nascer na Terra e viver em determinado país, onde não haja determinado trato sanitário, onde não haja determinados cuidados governamentais. Por que que uns nascem num país de primeiro mundo, onde você pensou e as coisas estão à sua disposição? E outros nascem em lugares que nem pensando você consegue nada, nem pedindo você consegue nada. Não, porque os governos são corruptos, porque os governos são irresponsáveis, porque os governos... Sim, mas por que que você nasceu no lugar em que os governos são assim? Então nós começamos sempre a buscar as causas que levam a divindade a nos situar nesse ou naquele contexto. Ah, não, eu estou com essa doença porque é genético, meu pai e minha mãe tiveram essa doença. Mas sabedores de que a divindade determina o lar, a família em que deveremos nascer. Por que é que eu nasci nesse tronco genético, precisando de nascer de pais portadores dessa anomalia, dessa deficiência, que me retransmitiriam fatalmente por meio da biologia? Então, quando nós tentamos explicar as coisas em nível de ciência material, em nível de biologia, de química, o que for, tem razão, isso está certo. O que não podemos olvidar é que para que essas leis do mundo físico entrem em ação, é porque existem por trás delas as leis do mundo moral que determinam que elas funcionem dessa ou daquela maneira. Particularmente eu me dou conta de que eu sou filho de 2 cardíacos. A minha mãe desencarnou aos 44 anos no infarto fulminante. Meu pai, aos 65, com insuficiência cardíaca congestiva, hipertenso, com tudo que ele tinha direito. Naturalmente eu herdei do meu pai a asma, a bronquite, mas eu sou hipotenso. Se eu não segurar minha pressão arterial lá nos pés, ela sai. Então, vejamos, eu não herdei dos meus pais aquilo que eu não precisava para o meu processo expiatório. Eles eram hipertensos, ambos, e eu sou hipotenso, de precisar tomar remédio. Então, nós verificamos que, embora nasçamos de pais com isso ou com aquilo, nem sempre nós herdamos deles a enfermidade. Às vezes nascemos filhos de pais com um organismo perfeito, maravilhoso, atléticos, uma saúde maravilhosa, e nós reencarnamos com lesões, com problemas que os nossos pais não tiveram. Aí nós vamos procurar lá os avoengos. Isso deve estar lá na estrutura genética dos avós, dos bisavós, do tetravós. E por que que eu fui herdar isso do meu tetravô? Possivelmente seja ele de volta. Possivelmente eu mesmo seja o meu tetravô de retorno. Então há muitas questões nesse âmbito da fatalidade que nós às vezes não nos damos conta, ou nos perdemos nessa avaliação, ou não acreditamos nisso dessa maneira. Não conseguimos ver isto com esse olhar. Então, obviamente, que se nos falta determinado olhar, eu fico sem essa explicação. Mas toda fatalidade, ela tem por trás de si uma liberdade que foi bem ou mal usada. Quando nos lembramos do velho Buda de Siddhartha Gautama, ele estabeleceu a questão da roda do karma. Todas as vezes que nós agimos na vida, é como se nós acionássemos uma roda. E depois que nós acionamos essa roda, ela rodará. Então, o Buda nos falava do karma negativo, karma de dor, onde meus atos geraram sofrimentos, e fala de um karma positivo, um karma de amor, que ele chama de dharma. Então, obviamente, todas as vezes que nós
agimos na vida de maneira anti-vida, de maneira pró-morte, como chamava Freud, de maneira tanatológica, obviamente geramos consequências do mesmo teor. É fatal. Eu já acionei a roda. De maneira que quando nós paramos para pensar na lei de causa e efeito, vemos que sempre há uma causa para qualquer efeito que nós conheçamos. Já aprendemos isto com os pensadores de um modo geral, de que não há efeito sem causa. E por isso é que deveremos ter todo cuidado nas realizações nossas que gerarão efeitos, que sejam boas as nossas ações, para que os efeitos sejam positivos. Raul, nossos agradecimentos a você, chegamos ao final do nosso programa. Esperamos vocês no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!